de acordo com o próprio discurso da esquerda, do lugar de fala, eles dizem sem útero, sem opinião quando é pra se falar de aborto. Mas nesse caso, não tem útero, pode opinar, inclusive pode presidir a Comissão da Mulher. Lucas Pavanato, seja bem-vindo, meu querido Lucas. Boa, meu amigo, um prazer estar aqui novamente. Inclusive falar que eu fiquei um pouco chateado aqui com a equipe. Quando eu cheguei, eles falaram, ó, você vai entrar lá e você vai sentar à sua esquerda. Eu acho que devia ser o contrário. Então, você que é mulher cis, eu quero fazer uma pergunta pra você. Qual é a sua opinião em relação a Erika Hilton assumir a Comissão dos Direitos da Mulher? A Erika Hilton é uma mulher trans que me representa e que representa todas as mulheres que hoje sofrem com o feminicídio, com violência doméstica, com assédio. A Erika é uma mulher, em primeiro lugar, e ela vai estar à frente da Comissão das Mulheres para representar as mulheres e a dor das mulheres. E ela, mais do que ninguém, sabe o que é sentir a dor, porque ela sente a dor da discriminação. Veja o que o Ratinho fez com ela, é que ela tem toda a condição de estar à frente dessa comissão de mulheres para defender as mulheres. Abomino a fala que o Ratinho Júnior fez no programa dele de dizer que ela não era mulher. Porque ela é mulher. Parabenizar aqui o Ratinho pelas falas dele. Ele representa a maior parte dos brasileiros e a maior parte das mulheres. Inclusive, é bom a gente analisar por que a Erika Hilton, que é um homem biológico, ela não deveria estar como presidente da comissão. E isso tem que ser deixado claro. Primeiro porque as pautas da comissão não dizem respeito a ela. A esquerda defende o chamado lugar de fala, não é? Eu sou contra o lugar de fala. Eu até entendo, eu até poderia defender que um homem biológico estivesse naquela posição para defender as mulheres. Mas eles, por coerência, não deveriam defender. As pautas, as últimas pautas da comissão são violência obstétrica. Erika Hilton nunca vai passar por isso. Câncer de mama. Erika Hilton não vai passar por isso. Aborto. Erika Hilton nunca vai passar por isso. Por que ela não vai passar por isso? Porque ela não é uma mulher biológica. E por isso, de acordo com o próprio discurso da esquerda, do lugar de fala, eles dizem sem útero, sem opinião quando é pra se falar de aborto. Mas nesse caso, não tem útero, pode opinar, inclusive pode presidir a Comissão da Mulher. Pior, inclusive já até devolvo aqui uma pergunta pra vereadora Silvia, porque a Erika Hilton, ela chamou as mulheres que se opõem a ela estar como presidente da comissão de cadelas, falando de latir. Ela chamou as mulheres que se opõem a ela estar na comissão de imbecis. Você concorda com essas falas? Bom, primeiro que o posicionamento do Lucas é um posicionamento completamente em desacordo com a ciência. Abomino a fala que o Ratinho Júnior fez no programa dele de dizer que ela não era mulher, porque ela é mulher. Hoje a ciência concebe que não é a biologia que determina o gênero das pessoas. E a Erika Hilton, então, é uma mulher. Você, Lucas, você acha que a biologia é só cromossomo. Primeiro que é muito mais complexo do que isso. Vereadora, mas você não respondeu a minha pergunta. Você repudia ou você concorda com as falas da Erika Hilton de que as mulheres que discordam dela são imbecis e cadelas? Eu não vi essa fala da Erika Hilton. Tá no Twitter. Eu não concordo que as mulheres são imbecis e cadelas. Então você tá discordando da Erika Hilton. A Erika Hilton é uma pessoa competente para estar à frente da comissão. Absolutamente incompetente, nem comparece no plenário. Inclusive votou contra o aumento do cumprimento de pena para violentadores de mulheres. Ela não defende as mulheres. Além de não ser mulher biológica, não defende as mulheres. Não, porque ela não vota nas suas propostas, aí ela não é competente. Você é contra o aumento de pena? Eu acho pra quem violenta a mulher? Eu acho que tem outras formas da gente coibir. Então tá bom, gente. A feminista não defende vocês e eu defendo. Você é a favor daquilo que o Lula promulgou agora? Que os violentadores de mulheres, né, que têm medida protetiva, andem com a tornozeleira eletrônica. Isso é muito mais eficiente do que aumento de pena. Sabe por quê? Porque a gente não quer simplesmente que a pessoa morra, que a mulher morra, e o homem vai ter não sei quantos anos de pena. A gente quer que a mulher não morra. A gente quer que as mulheres fiquem vivas. Claro. E antes, uma tornozeleira funciona mais que cadeia. E antes, Lucas, isso. A tornozeleira pode... Inclusive, estão tentando tirar os vídeos do Ratinho no programa do ar, porque eles são censuradores, autoritários, ditadores e perseguem quem pensa diferente. É a ditadura woke. Eu não quero tirar, por exemplo, vídeos da vereadora Silvia, eu não quero tirar vídeos da Erika Hilton do ar, porque ela pensa diferente de mim, não. Eu quero que ela fale as bobagens que ela acredita. Mas eu também tenho o direito de falar aquilo que eu penso. O Ratinho tem direito de falar o que ele pensa. E parabenizo o Ratinho por ter mantido a posição apesar da perseguição. Queria fazer uma pergunta aos vereadores de São Paulo com relação à cidade de São Paulo. A gente vive hoje numa cidade que tem um alagamento do tamanho do mundo. E eu queria saber de ambas as partes qual é
o trabalho, aquilo que se tem. Continue firme porque o Brasil está com você, Ratinho. Eu tenho um projeto de lei aqui, por exemplo, que o cidadão que ele sofre com enchentes que a prefeitura não conseguiu dar respaldo, ele não pague o IPTU, porque por motivos óbvios o imposto dele não está sendo bem utilizado, então ele não deveria ter que pagar. E também já atuei quando teve enchentes na cidade de São Paulo para tentar ajudar as pessoas. Fui em loco para ver como era a situação, inclusive a vereadora Silvia chegou a me encontrar em uma dessas idas a regiões de enchente, chegamos a comentar sobre isso, se eu não me engano, e entendo que a prefeitura ela tem que sim prover melhor infraestrutura para essas regiões, melhor capacidade de escoamento de água. Tem algumas regiões que, infelizmente, são regiões próximas a leito de rio, então você tem que dar uma alternativa melhor de moradia para essas pessoas, tirar essas pessoas dessas regiões de risco. Obviamente que isso demanda dinheiro, mas se a gente tivesse um serviço público mais eficiente e enxuto, isso poderia ser feito. Infelizmente, ainda temos esse problema na cidade. O que acontece? Quando aconteceu isso, né, da deputada Érica Hilton assumir a presidência da Comissão dos Direitos das Mulheres, por que o PSOL, que já tem fama de lacrador, né, de defender bandido, de liberação de droga, de um monte de coisa, em vez de pôr uma deputada mulher, vai e põe a deputada Érica Hilton, né, uma transexual, em vez de uma mulher cis, uma mulher trans. Isso, por quê? Ele falou certinho. Em relação à deputada Érica Hilton, ela é, em primeiro lugar, uma mulher. Veja bem, existem mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres periféricas e existem mulheres trans. Trans é um adjetivo, mas em primeiro lugar a Érica é mulher. Então assim, não é porque ela é uma mulher trans que ela não é mulher. Nós escolhemos a Érica Hilton exatamente por ela ser uma mulher trans, porque nela, e é uma mulher trans e é uma mulher negra, nela está concentrada muitas opressões. Ela é uma mulher, ela é uma mulher negra, é uma mulher trans, uma mulher que sabe a dor de ser uma mulher, que está na base da pirâmide e que já sofreu muito preconceito e muita discriminação. Inclusive, como ela mesma diz, ela já esteve, inclusive, nas ruas. E ela foi resgatada para ser uma ativista política. Então, assim, a Érica é a melhor deputada que nós poderíamos ter para indicar. Quando ela usou também uma outra falácia aqui, dizendo que, olha, se uma mulher não tiver útero, então ela não é mulher. Se uma mulher não menstrua, ela não é mulher. Uma mulher, ela pode não ter útero e ela continua sendo mulher. Uma mulher, ela pode não menstruar e continuar sendo mulher. Mas um homem jamais vai menstruar, um homem jamais vai ter útero. Essa é a diferença. Então, os marcadores biológicos importam. Qual é a opinião de vocês em relação ao caso Banco Master? Minha opinião é que eu espero que o Daniel Vorcaro delate, que ele entregue os comparsas dele e escancare toda essa sujeira que estava debaixo dos panos e agora veio à tona. Eu quero entender melhor os pagamentos da esposa do Alexandre de Moraes. Isso tem que ser esclarecido. Como que um ministro, que vai julgar causas, ele tem um escritório de advocacia, a esposa dele recebe 129 milhões para fornecer PDFs, era isso, PDF de compliance. Um serviço tão simples assim, um copia e cola, você envia e você ganha 129 milhões. E ele tem que explicar muito bem pra gente por que a esposa dele não conversava diretamente com o Vorcaro. Era sempre ele. Por que ele falou que o Vorcaro perguntou pra ele se ele tinha conseguido bloquear e ele mandou mensagens que apagam, ao mesmo tempo que a Débora do Batom foi criticada por ele na condenação por ter apagado mensagens. E ele fez a mesma coisa. Seguindo a lógica dele, ele deveria estar preso? Não é assim que funciona? Então eu acho que tudo isso tem que ser esclarecido. O Dias Toffoli, Resort, relação íntima, inclusive todos aplaudidos o tempo todo pela esquerda. Eu quero saber por que o Lula teve reunião fora da agenda, reunião que não foi divulgada, reunião secreta com o Daniel Vorcaro. O que ele estava conversando com o Vorcaro? Isso tem que ser tornado público. É isso que eu quero saber. E mais, eu já perguntei aqui pra vereadora. Ela é de esquerda, ela fica falando de Nicolas, não sei o quê. O Nicolas uma mulher que levou ele pra palestrar, contrata uma empresa de táxi aéreo, da qual o Vorcaro era um dos sócios, que futuramente o Vorcaro vai cometer o crimes e vai sair no escândalo. E o Nicolas, ela quer responsabilizar por isso, por andar numa empresa de táxi aéreo. Então agora, se eu for no Uber, eu tenho que perguntar pro Uber: olha, você promete que no futuro você não vai cometer nenhum crime. Senão eu vou ser responsabilizado também, de acordo com a lógica dela. Mas, ao mesmo tempo, ela que diz que é contra, que tem que investigar o Banco Master, etc., passa pano pra banqueiro. Por quê? Porque o PSOL e o PT não assinaram a CPMI do Banco Master e ela não cobra. A Érica Hilton, que ela fala que é uma excelente parlamentar, não aparece no plenário e não assinou a CPMI do Banco Master.